O autor e o livro. Napoleão Hill nasceu em uma família pobre, em 26 de outubro de 1883, em uma cabana de madeira de um só cômodo, nas montanhas Blue Ridge, no estado da Virgínia, Estados Unidos. Ainda menino, perdeu a mãe. No ano seguinte, seu pai se casou de novo, e a madrasta de Napoleão tornou-se a luz e a inspiração que o guiariam. Ele tinha 9 anos. Ainda adolescente, por influência da madrasta, Hill passou a atuar como repórter, fornecendo notícias locais para cerca de uma dúzia de jornais em todo o estado. Seu estilo original chamou a atenção de Robert L. Taylor, antigo governador do Tennessee e proprietário da Bob Taylor's Magazine, que o empregou para escrever, abre aspas, histórias de sucesso, fecha aspas, sobre pessoas famosas. A ideia de Hill era usar o dinheiro que ganhasse para pagar a matrícula na Faculdade de Direito da Universidade de Georgetown. E assim o fez. Em 1908, já estudando na universidade, recebeu do governador Taylor a primeira tarefa: entrevistar Andrew Carnegie. A previsão era que a entrevista durasse 3 horas, mas Carnegie a estendeu por 3 dias e 3 noites, durante os quais manteve Hill hospedado em sua casa. Nesse período, convenceu o jovem repórter a organizar a primeira filosofia sobre realização individual, baseada nos princípios de sucesso que ele próprio havia usado para acumular sua vasta fortuna. Para testar definitivamente a persistência de Hill, Carnegie levantou a questão diretamente, perguntando se o jovem estaria disposto, com sua ajuda, a levar a cabo a tarefa de organizar essa filosofia, o que provavelmente lhe tomaria uns 20 anos. Hill tinha várias razões para justificar uma resposta negativa. Faltavam-lhe formação, tempo, dinheiro, conhecimento e, além de tudo isso, ele sequer sabia o significado da palavra, entre aspas, filosofia. Enquanto pensava em um modo gentil de recusar o convite e agradecer a Carnegie pela confiança, duvidava de que este realmente fosse alguém que merecesse a fama de ótimo juiz da natureza humana. Contudo, alguma coisa dentro de Hill dizia: vá em frente, diga que pode fazê-lo, fale logo. Hill não sabia, mas Carnegie lhe concedera 60 segundos para pensar. Em 29 segundos, Hill respondeu: sim, Sr. Carnegie, eu aceito a missão e pode ter a certeza de que vou até o fim. Embora os dois já sejam falecidos, este livro é a prova viva do bom senso de Carnegie e da promessa de Hill. Prefácio do autor. Em todos os capítulos deste livro, foi mencionado o segredo para ganhar dinheiro que fez as fortunas de cerca de 500 pessoas excepcionalmente ricas, a quem analisei cuidadosamente durante um longo período. Andrew Carnegie chamou minha atenção para o segredo há mais de um quarto de século. O velho escocês, hábil e gentil, lançou-o sem maiores cuidados em minha mente quando eu era apenas um rapaz. Então voltou para sua cadeira, com um brilho travesso nos olhos, e ficou observando atentamente, a ver se eu tinha miolos suficientes para entender plenamente a importância do que ele me havia dito. Quando percebeu que eu tinha captado a ideia, perguntou-me se gostaria de passar 20 anos ou mais preparando-me para apresentar um segredo a homens e mulheres de todo o mundo que, sem ele, poderiam atravessar a vida sentindo-se fracassados. Eu disse que o faria e, com a cooperação do Sr. Carnegie, mantive a promessa. Este livro contém o segredo testado por milhares de pessoas, em quase todos os setores da vida. Foi ideia de Carnegie
levara a fórmula mágica que lhe havia proporcionado uma fortuna estupenda até aqueles que não têm tempo para investigar como as pessoas ganham dinheiro. Ele esperava que eu conseguisse testar e demonstrar a eficácia da fórmula por meio da experiência de homens e mulheres, cada um em sua profissão. Ele acreditava que a fórmula devia ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades, pois, adequadamente transmitida, ela revolucionaria todo o sistema educacional, a ponto de reduzir a menos da metade o tempo passado na escola. Sua experiência com Charles M. Schwab e outros jovens convenceu Carnegie de que muito do que é ensinado nas escolas não tem qualquer serventia quando se trata de ganhar a vida ou acumular bens. Ele chegou a essa conclusão após ter admitido em sua empresa um jovem atrás do outro, muitos deles de baixa escolaridade, treinando-os no uso da fórmula e conseguindo que desenvolvessem uma rara capacidade de liderança. Além disso, o treinamento fez fortunas para aqueles que seguiram suas instruções. No capítulo sobre fé, você vai ler a surpreendente história da organização da gigantesca United States Steel Corporation, concebida e administrada por um dos rapazes treinados por Carnegie, comprovando que sua fórmula funciona para todos os que estiverem prontos para ela. Essa aplicação única do segredo por parte deste jovem rapaz, Charles M. Schwab, proporcionou-lhe uma imensa fortuna em ambos os aspectos, dinheiro e oportunidade. Falando sem rodeios, valeu-lhe 600 milhões de dólares. Tais fatos, notórios para quase todos que conheciam Carnegie, dão uma boa ideia do que a leitura deste livro pode trazer, desde que você saiba o que quer. Mesmo antes de decorridos os 20 anos em que foi testado na prática, o segredo foi revelado para mais de 100 mil homens e mulheres, que o usaram em benefício próprio, como Carnegie planejara. Alguns fizeram fortuna. Outros o empregaram com êxito para harmonizar seus lares. Um homem usou tão bem o segredo que conseguiu um rendimento de até 75 mil dólares por ano. Arthur Nash, alfaiate de Cincinnati, usou como cobaia para testar a fórmula sua empresa quase falida. O negócio ganhou vida nova, fez a fortuna dos proprietários e continua crescendo, embora Nash já tenha falecido. A experiência foi tão especial que os jornais e revistas abriram espaço para elogiar seu sucesso. O segredo foi transmitido a Stuart Austin Wire, de Dallas, Texas. Ele estava pronto, tão pronto que desistiu da profissão que tinha e foi estudar direito. Terá ele obtido êxito? Veremos quando conhecermos sua história. Contei o segredo a Jennings Randolph no dia de sua formatura. Ele o colocou em prática com tal sucesso que cumpre o 3º mandato como membro do Congresso e tem grande possibilidade de continuar a usá-lo até chegar à Casa Branca. Trabalhei como gerente de propaganda na LaSalle Extension University, quando a instituição era apenas pouco mais que um nome. Lá tive o privilégio de ver o reitor, J.G. Chapline, usar a fórmula com tanta eficácia que fez da LaSalle uma das melhores universidades a oferecer cursos de extensão do país. O segredo a que me refiro é mencionado cerca de 100 vezes nas páginas deste livro. Não foi diretamente nomeado, porque parece funcionar melhor quando é apenas deixado à vista, para que aqueles que estão prontos e buscando por ele possam pegá-lo. Foi por isso que o Sr. Carnegie o passou para mim tão simplesmente, sem lhe dar um nome específico. Quem estiver pronto para colocar o segredo em ação vai reconhecê-lo, no mínimo, uma vez em cada capítulo.
Gostaria de ter o prazer de contar-lhe o que é, mas isso privaria você dos muitos benefícios que receberá se fizer a descoberta por conta própria. Enquanto eu preparava este livro, meu filho, que cursava então o último período da faculdade, pegou os originais do capítulo 2, os leu e descobriu o segredo. Ele usou de forma tão efetiva a informação que foi convidado a assumir um cargo de responsabilidade, com um salário inicial maior do que a remuneração média de profissionais experientes. Sua história é brevemente descrita no capítulo 2 e talvez faça você deixar a desconfiança de lado e convencer-se de que o livro não promete demais. Além disso, se em algum momento faltar-lhe coragem, se as dificuldades lhe roubarem a energia, se você tiver tentado e falhado, se as doenças ou deficiências físicas parecerem empecilhos, a história da descoberta e do uso da fórmula Carnegie por parte de meu filho poderá comprovar que ela é o oásis que você buscava em meio ao deserto das esperanças perdidas. Esse segredo foi extensamente usado pelo presidente Woodrow Wilson durante a Guerra Mundial. Ele foi transmitido a cada soldado, cuidadosamente integrado ao treinamento recebido antes da partida para a frente de batalha. O próprio presidente relatou ter sido esse um fator importante para o levantamento de fundos necessários à guerra. Então, comissário residente das Ilhas Filipinas, sentiu-se inspirado pelo segredo a lutar pela liberdade de seu povo. Ele conquistou a liberdade para as Filipinas e foi o primeiro presidente do Estado Livre. O segredo tem algo de peculiar. As pessoas que o adquiriram e usaram uma vez foram literalmente arrebatadas pelo sucesso, sem maiores esforços, e nunca mais o fracasso as atingiu. Se duvida disso, estude os nomes daqueles que o empregaram, verifique os relatos e convença-se. Nada é de graça. Não se pode tomar posse do segredo a que me refiro sem pagar por ele, embora o preço esteja bem abaixo de seu real valor. E aqueles que não estiverem decididos a encontrá-lo não o terão, por mais que queiram pagar por ele. O segredo não pode ser dado nem vendido, por uma razão muito simples. Ele tem duas partes. Aqueles que estão prontos para recebê-lo já possuem uma delas. O segredo serve igualmente bem a todos os que estão preparados para ele. O nível de instrução nada tem a ver com isso. Muito antes que eu nascesse, o segredo chegou a Thomas A. Edison, e ele o usou de forma tão inteligente que se tornou o principal inventor do mundo, embora tivesse frequentado a escola por apenas 3 meses. O segredo foi passado para um sócio de Edison. Ele soube usá-lo com tanta eficiência que, embora ganhasse na época $12.000 por ano, conseguiu acumular uma grande fortuna, aposentando-se ainda jovem. Sua história aparece no começo do primeiro capítulo. Ela deve convencer você de que a riqueza não está além do seu alcance, de que você pode ser o que deseja, e de que dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem chegar às mãos de todos os que estiverem prontos e determinados a conquistar essas bênçãos. Como sei de tudo isso? A resposta chegará a você antes do fim do livro, em qualquer ponto entre a primeira e a última página. Em 20 anos de pesquisa, que iniciei a pedido do Sr. Carnegie, analisei centenas de pessoas. Figuras bastante conhecidas, muitas das quais admitiram haver acumulado suas vastas fortunas com a ajuda do segredo de Carnegie. Entre elas estavam Henry Ford, William Jennings Bryan, William Wrigley Jr., Dr. David Starr Jordan, John Wanamaker, J. Ogden Armour,
James J. Hill, Charles M. Schwab, George S. Parker, Harris F. Williams, A. M. Statler, Dr. Frank Gunsalus, Henry L. Doherty, Daniel Willard, Cyrus H. K. Kurtz, King Gillette, George Eastman, Ralph A. Weeks, Theodore Roosevelt, Juiz Daniel T. Wright, John W. Davis, John D. Rockefeller, Albert Hubbard, Thomas A. Edison, Wilbur Wright, Frank A. Vanderlip, Dr. Alexander Graham Bell, F. W. Woolworth, Coronel Robert A. Dollar, John H. Patterson, Edward A. Fellini, Julius Rosenwald, Edwin C. Barnes, Stuart Austin Wire, Arthur Brisbane, Dr. Frank Crane, Woodrow Wilson, George M. Alexander, William Howard Taft, J. G. Chaplin, Luther Burbank, Ron Jennings Randolph, Edward W. Book, Arthur Nash, Frank A. Munsey, Clarence Darrow, Albert H. Gary. Esses nomes representam somente uma parcela das centenas de pessoas conhecidas cujas realizações financeiras ou em outros setores provaram. Aqueles que compreendem e aplicam o segredo de Carnegie destacam-se positivamente. Jamais conheci alguém que, aplicando o segredo, não tivesse alcançado um sucesso digno de nota no campo de sua escolha. Nem soube de qualquer pessoa que se destacasse ou acumulasse riquezas de qualquer natureza sem dominar o segredo. Esses dois fatores me levam à conclusão de que o segredo é mais importante como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação do que qualquer outra informação recebida por meio do que, popularmente, conhecemos como, entre aspas, educação. O que é educação, afinal? Essa pergunta foi respondida completa e detalhadamente. Muitos dos homens citados tinham pouquíssima escolaridade. John Wanamaker comentou que o conhecimento que possuía fora adquirido mais ou menos da mesma maneira como uma locomotiva moderna se abastece de água, em movimento. Henry Ford não chegou sequer a cursar o ensino médio. Não pretendo minimizar o valor do estudo, mas expressar minha profunda crença no fato de que aqueles que dominarem e aplicarem o segredo serão bem-sucedidos, acumularão riquezas e estarão aptos a negociar com a vida em seus próprios termos, ainda que lhes falte educação formal. Em algum momento durante a leitura, o segredo de que falo saltará da página para apresentar-se nitidamente diante de você. Se estiver pronto para isso, você o reconhecerá. Quer receba o sinal no primeiro ou no último capítulo, pare por um momento e comemore, porque esse será o momento da virada, um marco em sua vida. No primeiro capítulo você vai conhecer a história de um querido amigo que admitiu francamente ter visto sinal místico e cujas realizações profissionais são indícios visíveis de que sua vida deu uma virada. Ao ler essa e outras histórias, lembre-se de que aquelas pessoas, como todos nós, também enfrentam problemas. Elas também têm de ganhar a vida, também querem esperança, coragem, satisfação e serenidade. E também procuram segurança material,
que lhes permita aproveitar a liberdade do corpo e do espírito. No decorrer da leitura, não esqueça que o livro trata de fatos e não de ficção. Seu propósito é transmitir uma grande verdade universal, com a qual todos aqueles que estiverem prontos aprenderão não só o que fazer, mas também como fazer, recebendo também o estímulo necessário para começar. Antes que você inicie a leitura do primeiro capítulo, posso fazer uma sugestão? Preste atenção a uma pista para o reconhecimento do segredo de Carnegie. Toda realização e toda riqueza começam com uma ideia. Se você se preparou para receber o segredo, já possui metade dele e reconhecerá prontamente a outra metade no momento em que ela surgir na sua mente. O autor.